Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o Prof. Mate, né? E também para, enfim, os outros concursos que esse conteúdo for pertinente, né? Há uma dúvida, pare uma dúvida sobre se o Prof. Mate vai acontecer ou não vai acontecer, tá? Bom, foge do objetivo nosso ter esse tipo de esclarecimento, até porque nós não temos esse esclarecimento. Nós temos opiniões diferentes. Eu acredito fortemente que o programa deva continuar, mas né, isso não me diz respeito e eu não tenho competência para falar sobre isso, tá? Bom, esse vídeo ele vai tentar passar para vocês basicamente, os dois tipos de grupamentos ou agrupamentos que nós vamos encontrar dentro do nosso sistema de contagem, tá? Isso, de fato, ajuda bastante na resolução dos nossos problemas de contagem, como eu disse a vocês, tá? Muito bem. Os grupamentos, basicamente, eles diferem por duas características: a ordem e a natureza, tá? Então, eu posso identificar um grupamento pela sua ordem ou pela sua natureza. A natureza diz respeito exatamente à forma dos meus objetos. Se os meus objetos mudam, o meu grupamento vai mudar. A ordem já é uma questão bem mais específica, né? É uma questão de sequência, de ordenação, tá? De ocupação de posição. Então, a gente começa assim, ó. Dado N elementos, cada associação de P elementos é um grupamento ou agrupamento, onde esse P ele é maior que zero, menor ou igual a N. Lógico, né? Você tem N elementos, tá? Você vai fazer uma escolha de P elementos para formar um grupamento. É claro, primeiro que esse P precisa ser maior que zero, tá? Porque ele é a quantidade de elementos que vão figurar naquele agrupamento. E o N, né, o número que está à minha disposição, tem que ser maior ou igual a P. Também é evidente. Eu não posso, com 5 objetos, querer formar agrupamentos de 6. Não dá, né? Então, o P sempre estará restrito a quem? A ser maior que N, menor ou igual a ser maior que zero, menor ou igual a N. Bom, então aqui nós temos, né, o início de alguns exemplos, onde eu faço o seguinte. Vamos supor que eu tenha 1, 2, 3 e 4. Esse é o meu N, é o número de elementos que está à minha disposição para formar agrupamentos. Se eu resolvo formar agrupamentos com 2 elementos, esse grupamento, 1, 2, ou se eu quiser pensar até em números, o número 12, ele é diferente do 13, pela natureza dos elementos. No primeiro grupamento você tem os elementos 1 e 2, e no segundo grupamento você tem os elementos 1 e 3. Então, a natureza é diferente. Aqui nós temos 2 grupamentos que diferem pela natureza dos seus elementos. Já no segundo, quando eu faço 12 e 21, pensando em números, tá? O que está acontecendo é que esse grupamento difere desse pela ordem dos seus elementos. Aqui você tem um 1,
pensando em números, ocupando a casa das dezenas, e 2 ocupando a casa das unidades. E aqui você tem o 2 ocupando as dezenas e o 1 as unidades. Portanto, a questão aqui não é da natureza, é da ordem. E basicamente, os problemas de análise combinatória, eles vão girar em torno de 2 tipos de grupamentos, ou agrupamentos. Aquele onde a ordem interfere e aquele onde a ordem não é relevante. Então, vamos imaginar que eu tenha essas 2 pessoas, Ana e Paula, e eu quero formar uma chapa para concorrer à presidência e à vice-presidência de uma instituição. Ora, é claro que a chapa Ana, presidente, Paula, vice-presidente, é uma chapa diferente da chapa Paula, presidente, Ana, vice-presidente. Então, nós estamos vendo que, nesse exemplo nosso, a ordem é extremamente relevante, né? A ordem é importante. A ordem faz a diferença. Quando a ordem interfere, você tem um problema, um grupamento do tipo que a gente chama de arranjo. Normalmente, esse tipo de grupamento, arranjo, ele pode ser substituído na resolução dos problemas pelo princípio fundamental da contagem. Combinação também pode, mas é um pouco mais difícil, tá? Vamos pegar o mesmo exemplo nosso, da Ana e Paula, e pensar o seguinte: agora, a gente quer escolher entre Ana e Paula 2 pessoas para fazer, imagina que a gente tenha mais, né? Então a gente quer escolher 2 pessoas para fazer parte de uma comissão com a reitoria de uma universidade. Então, a comissão formada pela Ana com a Paula, é a mesma comissão formada pela Paula com a Ana. Então, aqui, o que acontece? A ordem não interfere. A ordem não altera, né? Vou colocar assim: a ordem não altera o grupamento. Tá? Quando a ordem não altera o grupamento, você está com um problema de combinação. Certo? Então aqui nós temos um problema de combinação. Bom, imagine que você tem as letras R, O, M, A. Roma. Então eu tenho as letras R, O, M e A. Se eu quero formar anagramas, o que são anagramas? Anagramas são palavras formadas, né,
por determinadas letras, elas fazendo sentido ou não na língua portuguesa, ou em qualquer língua. Por exemplo, Roma, né? Eu posso ter um anagrama que seria amor. Isso é um anagrama. Quer dizer, eu fiz uma ordenação dessas letras. Por acaso, esse anagrama, né, ele deu origem a uma palavra que faz sentido na língua portuguesa. Mas eu poderia ter um anagrama que fosse MRAO. Aí eu já não teria nenhuma palavra na língua portuguesa com esse significado, mas é um anagrama. Então, repare, os anagramas, a ordem dos elementos, né, importa. A ordem é importante. A ordem importa. Então, nós temos um problema de arranjo. Já já nós vamos ver que o arranjo, quando mexe com todos os elementos, ele é chamado de permutação. Tá? Nesse mesmo exemplo ainda, se eu tivesse interessado em formar conjuntos com essas 4 letras, o conjunto formado pelas letras R, O, M, A, é o mesmo conjunto formado por A, M, O, R. Então aqui a ordem não altera. Ordem não altera. E se a ordem não altera o grupamento, é porque nós estamos com um problema de combinação. Tá? Então, um fato, gente, um fato que ajuda muito nas resoluções do problema de contagem é você formar um grupamento do tipo que o problema fala. Tá? Constrói um exemplo de um grupamento que o problema está falando. Troca a posição de 2 elementos. Se o grupamento continuar o mesmo, nós estamos com um problema de arranjo. Perdão, problema de combinação. A ordem não influenciou. Se você trocar a posição e a ordem interferir, você está com um problema de arranjo. Por exemplo, aqui, quando eu pego o 12, né, e o 21 e mudo a posição, peguei o 1, o 2, troquei a posição, né, vou ter 21. É um grupamento diferente. Então, um problema de arranjo. Por exemplo, suponha que eu tenha esses algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Tá? Eu quero formar agrupamentos com 4 elementos. Então, eu vou formar um grupamento aqui. 1, 5, 7, 9. Eu estou na dúvida. Eu não sei se isso é um arranjo ou uma combinação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trocar a posição de 2 elementos. Trocar a posição do 5 com 1. Esse grupamento é idêntico a esse ou é diferente? Claro que é diferente. 1579 é um número diferente de quem? De 5.179. Então eu estou com, embora os elementos sejam os mesmos, tá vendo? Então eu estou aqui com um problema de quê? De arranjo. Certo? Então, uma jogada que ajuda muito é essa. Nós formarmos um grupamento do tipo que o problema fala. Mudarmos, feito esse grupamento, trocarmos a ordem de 2 de seus elementos.
Se essa mudança, se essa troca de ordem alterar o grupamento, você está com um problema de arranjo. Se essa troca não ocasionar nenhum problema, você continuar com o mesmo grupamento, então você está com problema de quê? De combinação. Ok? Gente, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Deixe lá os seus comentários, eles são importantes para a gente. Todo vídeo eu peço isso, né? Continue divulgando os nossos vídeos e dando aquela força para o nosso canal. Ajudando o nosso canal, você também está ajudando muitas pessoas que precisam, né, desse nosso esforço, dessa nossa ajuda, para que possam atingir os seus objetivos. Tá bom? Um abraço, até a próxima.